Recentemente, descobrimos que o pai de um antigo morador da cidade acabou fazendo uma corrida de táxi para o Roberto Carlos quando o cantor veio para fazer um show por aqui, lá nos anos 60. Que é dos outros não se deve ter. Fomos em busca de mais informações e, após uma pesquisa aprofundada, descobrimos que o líder da Jovem Guarda não só esteve em Maringá, como realizou um grande espetáculo no Estádio Regional Willie Davis, em prol da construção da Catedral Nossa Senhora da Glória. Mas antes de trazer todos os detalhes, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana você recebe de graça os nossos novos episódios, combinado? E agora, querem descobrir mais sobre o possível primeiro show que Roberto Carlos fez em nossa cidade? Pra frente, tudo vai ser diferente. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Antes de mais nada, vamos entender qual era a expressão artística de Roberto Carlos no contexto da época. No início da segunda metade da década de 1960, Roberto Carlos já não era apenas um cantor popular, era o principal fenômeno da juventude brasileira. Líder absoluto da Jovem Guarda, ele comandava o programa de maior audiência da TV Record, que dava nome ao movimento e moldava comportamento, moda e linguagem de toda uma geração. Vai ter que mudar. Os seus discos lideravam vendas, as suas músicas dominavam o rádio e a sua imagem começava a se consolidar como a do rei. Inspirado pelo rock internacional, mas com um forte apelo romântico, Roberto Carlos transitava entre guitarras e sentimentalismos, antecipando caminhos que marcariam a sua carreira décadas depois. À época, a sua presença em qualquer cidade brasileira era um acontecimento, capaz de mobilizar multidões. Não chore mais, meu bem. No entanto, mesmo que fosse querido pela juventude, a sua rebeldia em romper com padrões estabelecidos pela sociedade tradicional e conservadora fazia com que o rei não fosse bem visto em algumas circunstâncias. Especialmente seu cabelo e penteado, suas roupas coloridas, as joias e colares eram recorrentemente alvos de severas críticas. Até mesmo o juiz de direito da comarca de Maringá, Sérgio Mattioli, chegou a destacar que Roberto Carlos era uma influência negativa aos jovens. Ora, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? De fato, a figura construída em torno do artista tendia a influenciar os seus fãs, o que, aliás, acontece até hoje em diversos gêneros musicais. Mas a verdade é que, muito mais que Vanderleia, Erasmo Carlos e outros da Jovem Guarda, Roberto Carlos dominava outro sentido além do auditivo com a sua música. Era o visual, por meio dos filmes que estrelava. Pelo sucesso, era capa recorrente de jornais e revistas de circulação nacional e internacional. Logo, tudo que usava ou vestia acabava se tornando objeto de desejo de seus seguidores. Até era patrocinado por marcas que usava, o que ainda era muito raro. Para se ter ideia de sua influência, virou uma febre o furto de esguichos de para-brisas de Fuscas durante uma fase dos anos 60. Esse era um item muito parecido com um anel que Roberto Carlos usava.
Os colecionadores do pequeno objeto o chamavam de brucutu, por conta da música lançada em abril de 65 como parte do álbum Roberto Carlos Canta para a Juventude. Naturalmente, uma figura tão expoente como essa era a liderança absoluta de audiência nas rádios de Maringá. E, pelo que podemos mapear, por essa razão, desde janeiro de 64, houve tentativas para viabilizar uma apresentação do rei por aqui. Essa possível primeira articulação se deu pela radiodifusora, e a expectativa era que o show ocorresse em fevereiro daquele mesmo ano. Mas, ao que tudo indica, a ideia não se concretizou. Depois, em maio de 66, nova tentativa. Dessa vez, a ideia era que Roberto Carlos integrasse o cronograma de eventos comemorativos ao 19º aniversário de Maringá. Além de desfile cívico e outras atividades, haveria shows com Elis Regina e Os Incríveis. Novamente, o projeto não prosperou, mas seria naquele mesmo ano que o rei da Jovem Guarda, enfim, debutaria em nossa cidade. Mais que isso, em uma ação em prol da construção da Catedral Nossa Senhora da Glória. Lançado em agosto de 1958, o arrojado projeto do novo templo era capitaneado pelo bispo Dom Jaime Luiz Coelho, junto de uma comissão. Essa comissão, presidida por líderes e empresários locais, viabilizou ações e sorteios para arrecadar donativos em prol da execução daquela complexa obra. Afinal, estamos falando de um cone em concreto armado que, com a cruz no topo, mede 124 metros de altura. Em maio de 66, por exemplo, essa comissão viabilizou uma campanha com sorteio cujo prêmio foi uma viagem com estadia para 2 pessoas a Paris e Londres, onde os vencedores puderam assistir à Copa do Mundo que ocorreu em junho. Com esse espírito arrojado, em setembro daquele mesmo ano, a Comissão Pró-Construção anunciou que o então ídolo da Juventude Nacional e campeão de vendas de discos se apresentaria na cidade no dia 1º de outubro, com o lucro daquele espetáculo sendo revertido para a edificação da catedral. Os organizadores informaram que o único local que comportaria aquele espetáculo era o Estádio Regional Willie Davids. Possivelmente, aquele tenha sido o primeiro grande show dessa arena esportiva. Ao que se veiculou na imprensa, teriam sido colocados 2.000 ingressos à venda. Eles foram vendidos a partir do dia 19 de setembro na Casas Jaraguá, loja de tecidos localizada na Avenida Brasil, quase esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Os ingressos para a arquibancada foram vendidos por 3.000 cruzeiros, enquanto a geral, dentro do alambrado mais próximo ao palco, foram colocados na praça por 10.000 cruzeiros, o que representava entre 5% e 15% do salário mínimo de 1966. Segundo documentação disponível, aquela talvez tenha sido a primeira apresentação de Roberto Carlos em Maringá. O cantor veio acompanhado de uma pequena comitiva artística e chegou às 14 horas no aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal. Uma multidão acompanhou a sua aterrissagem em um avião particular. A cidade contava com um fã-clube e as expectativas estavam nas alturas. Provavelmente, aquele foi um dos maiores eventos artísticos até então promovidos em Maringá. O show foi marcado para as 15 horas daquele dia 1º de outubro de 66. Ou seja, o rei chegou e foi direto para o Hotel Bandeirantes se preparar. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Antônio Dorigão era taxista do ponto 3 da Praça Napoleão Moreira da Silva. Ele foi contratado para levar uma encomenda até este mesmo hotel. Ao chegar lá, um funcionário pediu para que ele aguardasse, pois precisava que uma pessoa fosse levada até o estádio. Dorigão naturalmente aguardou pelo cliente. Quem nos contou essa história foi o seu filho, Alfredo Dorigão, personagem que atuaria depois muitos anos na imprensa local.
Pois bem, Roberto Carlos estava com dificuldades de sair pelo saguão do Hotel Bandeirantes, devido aos fãs que estavam por ali. Então, como o taxista Antônio Dorigão havia levado uma encomenda pelo portão dos fundos do hotel, na Avenida Duque de Caxias, os organizadores do evento optaram por colocá-lo em seu veículo para que pudesse sair por ali, sem grandes problemas, fora do campo de visão de seus fãs. Segundo consta, Antônio Dorigão, pelo caminho, chegou a perguntar se o rei tinha mesmo uma perna mecânica. Roberto Carlos, por sua vez, teria respondido que não e mostrou a melhor prótese que o dinheiro poderia comprar. Contudo, outras dificuldades foram encontradas ao chegar no estádio Willie Davis. Provavelmente, não havia como o veículo passar. Ao invés de aguardar, o taxista comentou com Roberto Carlos que ele morava perto dali e, caso o rei topasse, poderiam aguardar em sua casa. Com um sinal positivo do astro, foram eles em direção à rua Benjamin Constant, na Zona 7. Eles pararam em frente à casa de madeira onde estava apenas a esposa de Antônio Dorigão. Roberto Carlos ficou no carro e ela lhe ofereceu água, enquanto aguardavam pelo momento certo. Por fim, conseguiram chegar ao estádio, onde o cantor cumpriu a sua agenda em Maringá. Segundo o filho do taxista, uma foto do rei da Jovem Guarda, junto de seu pai, no seu carro, um Aero Willys 1964, foi feita naquela oportunidade. Será que conseguimos encontrar essa imagem? Se souber do paradeiro dela, entre em contato conosco. Posteriormente, Roberto Carlos voltaria a Maringá para diversos outros shows, sempre, claro, com a casa cheia. Mas, a bem da verdade, é que o rei da Jovem Guarda, criticado por muitos da sociedade considerada conservadora, acabou contratado para um show, onde os lucros foram revertidos para a construção do maior símbolo católico de nossa cidade. Se tiver memórias ou informações complementares sobre este show ocorrido em 1º de outubro de 66, em prol da construção da Catedral Nossa Senhora da Glória, deixe um comentário. E se você gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima, bicho!